Então nós vamos falar sobre o dom da sabedoria. Mas, irmãos, nós temos seguido nessa linha, né? Nós vamos continuar seguindo nessa linha sobre os dons e dizer o seguinte para os irmãos, né? Nós temos algumas coisas importantes que nós vamos ver aqui, pode passar essa tela, né? Só para recordar os irmãos sobre os dons. Quando a gente acabou de ler no versículo 4, 5 e 6, a gente vê pontos de vistas diferentes aplicados pela Trindade, né, sobre os dons. Do ponto de vista, né, do Espírito Santo, realmente eles são dons, presentes, dádivas. Do ponto de vista de Jesus, no versículo 5, eles são serviços, são ministérios prestados à igreja, e do ponto de vista do Pai, são operações ou são obras sobrenaturais. Então, sobre essas dádivas que se tornam ministérios dentro da igreja, que se tornam operações divinas para abençoar a vida das pessoas, cada um de nós tem um dom que Deus repartiu. Então você vai ter talvez mais de um ou um dom, né? E esse dom é apenas um fragmento, né, de um conjunto, não é para você viver isoladamente. Pelo contrário, se você tem um dom, você faz parte de uma engrenagem que chama igreja, que é o corpo de Cristo, e você precisa estar em sintonia. Você vai ser abençoado e abençoar com aquela dádiva, com esse dom que Deus te deu, tá? E por que Deus concede esses dons aos crentes? Para o que for útil, né? Você precisa ser útil. E também, como diz o livro de Pedro, assim ele fala para servir os outros, ser útil e para você servir. Aí você pode mudar aqui, né? Sobre essa diversidade, nós falamos sobre aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, fala da diversidade dos dons pedagógicos, que é a sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, os dons extraordinários de fé, cura, operação de maravilhas, falar esses idiomas, interpretar, os dons de apoio, meus irmãos, e veja o valor desses dons de apoio, como eles somem, né? Mas a diaconia, né? O serviço mesmo, o ministério dentro da igreja, o ensino, o dom de consolo, né, de confortar e exortar, a liberalidade, algumas pessoas realmente repartem oferta, e o dom da liderança, de presidir, que também de misericórdia, e os dons universais de fé, esperança e amor. Tem muito trabalho para a gente tem dá para aprender muita coisa, conforme nós vamos estudando sobre esses dons. E na semana passada, a gente falou sobre o quê? Né? Sobre o dom da fé. Hoje nós vamos falar sobre o dom da palavra da sabedoria. Mas na semana passada, se você não estava aqui, né? O dom da fé é o quê? Aquele que permite a pessoa a ter uma visão além das possibilidades humanas, né? E faz o crente ser um instrumento de Deus para que obras poderosas se realizem entre os homens. Eu até deixei em negrito aqui que o dom da fé nos leva a crer que a nossa vida é o lugar onde as promessas de Deus se realizam. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante do dom da fé. O dom da fé é aquele que nos leva a crer que a minha vida, né, a vida do Gilberto, a sua vida aí, né, é o lugar certo para as promessas de Deus se realizar, porque Deus tem prazer em cumprir as suas promessas em nós. Para que Deus possa cumprir as suas promessas em nós, nós temos que pensar lá naquele texto de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então Deus fica muito feliz quando um filho seu acredita que ele existe e que ele abençoa, né? Ele dá galardão. A palavra lá, galardão, é recompensa mesmo. Deus, ele quer recompensar aquelas pessoas que se aproximam dele. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o dom da sabedoria, né? Aqui no capítulo 12, como você pôde ler comigo, no versículo 9, né? Deixa eu ver se é o versículo 9, não, é o versículo 8, tá? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Na verdade, esse dom abre esse grande leque de dons aí do capítulo 12, ele é o primeiro. Eu disse para vocês que nós não vamos seguir a sequência, né?
Por isso que nós começamos a falar sobre o dom da fé. Mas sabedoria é o quê? É quando você olha, é quando você sente, é quando você age com os olhos e com o coração de Deus. Eu acredito assim, irmãos, que esse dom, o dom da sabedoria, dentro de uma igreja, quanta coisa boa ele pode produzir. Quando você tem assim uma pessoa sábia, e a igreja aprende a ouvir aquela palavra da sabedoria. E os irmãos então, eles começam a desejar a sabedoria, como é nos ensinado no livro de Provérbios, o desejo que nós temos que ter de realmente adquirir sabedoria. E vamos ver isso um pouquinho no final, mas se alguém tem falta de sabedoria, o conselho de Deus é, olha, você pede, né? E a pessoa que tem falta tem que pedir. Por quê? Porque esse dom, meus irmãos, realmente é o que faz a igreja alavancar. Porque muitas coisas acontecem na igreja, porque eu disse, onde tem gente, tem problema. E como é que os problemas são resolvidos? É aí que vem a sabedoria. E a pessoa, né, que tem a palavra, o dom da palavra da sabedoria, irmão, ele é um amortecedor dentro da igreja. Você sabe, uma vez eu tinha uma moto, uma Java 62, e os amortecedores dela eram esquisitos, eram 2 molas, né? Era assim, umas molas que batiam num ferro. É a única coisa que tinha, né? 1962. Então não tinha esses amortecedores como vocês têm, era só uma mola mesmo, tanto na frente quanto atrás, né? Ela vivia fazendo assim, né? Aí eu fui para o Paraná com essa moto, né? Peguei, taquei, fui lá. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu estava com uma dor tão grande nas costas, estava tão quebrado, tão arrebentado, né? Que eu pensei, o que é isso aí? Não, mas eu andei 200 quilômetros sem amortecedor numa moto. Entende? Você se arrebenta todo. E só tem osso aqui, não tinha um osso que estava no lugar, né? Tudo inflamado, se lê o que aconteceu. Então eu aprendi o valor de amortecedor. A moto só foi, eu nunca mais voltei com ela, porque lá mesmo eu vendi, né? Acabei deixando ela para lá. Olha, você não vê. Uma outra vez eu estava com o pastor, ele tinha aquele landauzão vermelho dele, né? Marrom avermelhado, e ele estava andando assim. Daqui a pouco, no meio da estrada, tinha um quebra-mola, né? Mas passou assim, com aquele landauzão. Eu disse assim, ei pastor, nós nem sentimos, hein? Né? Também de landau, né? Ele olhou com aquela cara amarrada, fechada para mim, você não sentiu, mas o meu carro sentiu. Olhando assim, né? Eu falei, né? Os meus amortecedores aí sentiram todos. Por quê? As pessoas não vêem um amortecedor num carro, mas ele é muito importante. Olha, assim é o dom da sabedoria dentro da igreja. Como é importante esse dom dentro da igreja. De que sabedoria o Paulo está falando aqui? Vamos para o livro de Tiago. Vamos abrir comigo lá em Tiago, no capítulo 3, desse livro que é tão precioso também, e meus irmãos, cheio de sabedoria como toda a Bíblia. No capítulo 3 de Tiago, no versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Se você tem amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, onde há o espírito contencioso, onde aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois é pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então Paulo, ele fala aqui de 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria aqui que ela é animal, ela é terrena, ela é diabólica, e ele fala dessa sabedoria que vem lá do alto. E qual que é a diferença das duas, né? A primeira, nós temos a diferença do saber. Essa sabedoria terrena, ela acaba se tornando um fardo nas costas de uma pessoa. Porque a pessoa talvez fica muito inchada, é uma coisa muito pesada para ela carregar,
né? Já a sabedoria divina é como a pessoa tivesse um tesouro, não tem nada pesado ali. E dependendo das circunstâncias, ele vai lá, ele abre aquele tesouro dele e tira a palavra que precisa. Não tem nada pesado. Mas acaba, meus irmãos, sendo pesado uma pessoa do mundo. Para uma pessoa também, meus irmãos, soberba. É diferente na aplicação, as duas sabedorias. A sabedoria terrena causa divisões, invejas amargas, sentimento faccioso, mente contra a verdade, como está aqui no livro de Tiago, né? Mas a sabedoria divina é como a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 17, é primeiramente pura, depois pacífica, moderado, tratável, cheia de misericórdia. Olha a diferença, né, da aplicação, e principalmente diferente nos resultados, porque a sabedoria humana do homem leva à soberba, leva ao orgulho, ao engrandecimento próprio. A pessoa se acha o tal, então ela se acha grande, e aí a sabedoria que vem do alto faz com que essa pessoa, nos seus resultados, ela se aproxime cada vez mais de Deus, ela tem mais intimidade com Deus, e melhor ainda, ela passa a ser útil, ela passa a servir os outros. Olha a diferença da sabedoria que é humana e da sabedoria que é terrena. Então fica uma pergunta aqui, irmãos: como saber se alguém, ele vive, né, ele usa de sabedoria? Essa é a pergunta que o Tiago está fazendo no versículo 13, né? Quem dentre vós é sábio e entendido? O próprio Tiago, ele vai responder. Então, qualquer pergunta: você se considera sábio? Você acha que você tem bastante conhecimento? Mas vamos ficar com a palavra saber aí, o sábio, né? Então, o Tiago responde: mostre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Mostre pelo seu bom proceder. Que seu bom proceder, ele surge dessa humildade, né? A pessoa realmente, o que ela vai fazer num espírito humilde, que tem origem mesmo nessa sabedoria divina. Então, o que a gente observa, né? Que ser sábio significa ter um bom procedimento, né? A palavra bíblica para bom ali é bonito. É uma palavra que nós conhecemos muito bem desde criança. Hoje, eu nem sei se tem nas escolas, deveria ter, aquele caderninho que se chama caderno de caligrafia. Já ouviram falar? O caderno de caligrafia, né? Sabe o que quer dizer a palavra cali no Novo Testamento? Bonito. Por isso fala caligrafia, grafia é escrever, junta as duas palavras, escrever com bonito olha, escrita bonita. Por isso que tem o caderno de caligrafia. O contrário de cali é caco, né? Cacografia. É uma pessoa que tem uma letra horrível. Mas olha, Deus está dizendo aqui, através do Tiago, o quê? Que a sabedoria, meus irmãos, é uma vida condigna, né? É uma vida, meus irmãos, é aquele que fala e que tem um comportamento bonito, admirável, especialmente em situações adversas. Você quer saber mesmo, né, se a pessoa tem fé, né? Veja só, você coloca qualquer coisa que você coloca na água, uma tabuinha qualquer, de repente ela boia aí na água, numa tabuinha qualquer, né? Mas, olha, é uma boia mesmo, é um salva-vidas que pode ser naquele tempo assim de tempestade e tal, que a pessoa está ali e ela se sente segura ali. Essa é uma pessoa que tem fé. Então, uma pessoa sábia, meus irmãos, ela vai ser conhecida, não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, qualquer um é inteligente, qualquer um é sábio, sabe? Qualquer um é importante. É nas adversidades. A igreja, ela vai mostrar que ela tem ou não tem sabedoria, não é quando tudo está bem. Também pode, mas realmente isso vai acontecer quando as coisas estão virando do avesso, e a igreja mostra sabedoria. Então aqui, continuando, né? Como é que se percebe essa sabedoria nas pessoas, né? Então, é possível? É possível. É possível sim. Então a palavra da sabedoria
ela pode ser percebida. Então você vai olhar para as pessoas e você vai perceber. Por isso, meus irmãos, o dom se manifesta claramente. Todos os personagens escolhidos por mim aqui, não, pela palavra de Deus, né, a respeito de sabedoria, o José, o Salomão e o Daniel. Aqui ninguém discute se era ou não era sábio, por quê? Porque a Bíblia diz que eles tinham sabedoria. Tanto José, quanto Salomão, quanto o Daniel. Agora veja só, eles não falaram assim, eu sou uma pessoa sábia, eu tenho o dom da sabedoria. Não. Na verdade, o que nós observamos na vida dos três, tanto em José, quanto em Salomão, quanto em Daniel, é que alguém de fora, a vida de alguém de fora foi abençoada, a vida das pessoas que estavam ao redor deles foram abençoadas, porque em determinado momento da vida deles, eles tiveram aquela sabedoria de olhar como Deus olha, de fazer o quê? De sentir como Deus sente e de agir como Deus age. Isso é sabedoria. Então, quando a gente pensa no José, né, ele revelou o sonho do faraó, ele foi chamado para revelar o sonho, só isso. Mas o sábio não faz só isso. Só revelar o sonho é conhecimento. Então, Deus deu o conhecimento do sonho para ele. Agora, quando ele dá um plano de ação para o faraó, o que o faraó tem que fazer sem o faraó pedir, aí ele mostra toda a sabedoria dele. E no final que ele dá toda aquele plano de trabalho, olha só, quando José revelou o sonho de faraó, mostrou o que ele tinha que fazer, né? O monarca falou, ninguém há tão entendido e sábio como tu. A ponto do faraó chegar a dizer, esse menino aí, ele tem a sabedoria dos deuses. Veja só, irmãos, então uma pessoa de fora vem e reconhece. A mesma coisa aconteceu com Salomão. Quando Salomão, ele realmente achou a verdadeira mãe daquela criança, numa disputa ali entre as duas mulheres, ele tinha que fazer alguma coisa para achar quem era a mãe verdadeira. Então ele teve sabedoria para descobrir quem era a mãe verdadeira. E nesse ponto, meus irmãos, quando ele acabou de dar a sentença, nós temos esse trecho na Bíblia. Viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então as pessoas viram em Salomão a sabedoria que vem de Deus. Naquele momento tão difícil, ele conseguiu ajudar aquela mãe desesperada, e todas as pessoas que ouviram aquela história falaram assim, ele tem a sabedoria de Deus para fazer a justiça. E tem também, meus irmãos, o Daniel. O Daniel, ele assim, em todo momento do livro, ele é sábio mesmo, ele se mostra como uma pessoa realmente diferenciada, e Deus deu para ele aquelas revelações de sonhos e visões, foi uma coisa especial que Deus deu para ele. Mas o interessante, irmãos, é que teve um tempo que ele foi colocado de lado, teve um tempo que colocaram ele lá no porão, colocaram ele lá no subsolo, deixaram ele lá, falaram assim, não precisa mais do Daniel, até que veio aquela mão e escreveu na parede, lembra? E aquela mão que escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel e o Farsim, todo mundo desesperou, porque ninguém sabia ler, ninguém sabia o significado daquelas palavras. Quem que vai? Chamaram lá os magos, os astrólogos, eu não sei, eu também não sei. Mas aí, a esposa de Nabucodonosor, lá está a rainha mãe, que lembrava de tudo aquilo que o Daniel já tinha feito no reino. Chegou no filho dela e disse, menino, olha, nos dias do seu pai, né, aqui, há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses, e nos dias do teu pai achou nele luz e inteligência e sabedoria. Você tem um homem sábio aqui, meu filho, no reino, que vocês não estão sabendo aproveitar. O que eu quero dizer com isso? Que tanto o José, quanto Salomão, quanto o nosso Daniel, as pessoas disseram que eles tinham sabedoria.
As pessoas foram ajudadas por eles por causa da sabedoria. E aí a sabedoria conseguiu cumprir aqueles dois propósitos dos dons do Espírito Santo, que é o quê? Que é ser útil e servir as outras pessoas. Então, irmãos, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Para que serve esse dom da sabedoria? Como todo outro, todos os dons, ele tem que ser útil, ele tem que abençoar a sua vida, mas tem que abençoar a vida dos outros também. Tem que abençoar a igreja que você pertence, porque senão não é o dom que vem dos céus. Além disso, irmãos, para nós o sábio mesmo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando os homens foram prender Jesus, aqueles servidores do templo, e chegaram de mãos vazias, os chefes lá perguntaram para eles: por que vocês não prenderam ele? E aí eles falaram essa frase, né? Nunca homem algum falou assim como esse homem. Então, alguém de fora, ouvindo Jesus, ouvindo a sabedoria de Jesus, chegou nessa conclusão: homem nenhum nunca falou como este homem. Então, meus irmãos, nós estamos falando desse homem do dom, da palavra, da sabedoria, que tem uma palavra de sabedoria, que não é só a palavra, é todo o seu procedimento. É claro que tem que ser assim, correto? E o homem sábio é aquele que sabe algumas coisas, mas primeiro, é aquele que sabe que o paraíso não é aqui. E por isso ele vai ter um juízo. Olha, os olhos de Deus, o sentimento de Deus, o agir de Deus, toma conta da vida daquela pessoa. E uma das coisas que ele aprende é que o paraíso não é aqui. Então ele não espera muito deste mundo. Às vezes as pessoas jogam todas as fichas dele neste mundo, seja num trabalho, seja na política, seja na escola e tal. Não faça isso. Jogue todas as suas fichas no pé da cruz, lá no seu Senhor, em Cristo, tá? Então ele não se ilude fazendo um mundo na cabeça dele, sabe? Onde, esse governo, todo governo não vai ser bom. Você não está no paraíso, você não chegou no céu. Então ele não vai se iludir, não vai ser justo. Porque o único governo justo vai ser o do milênio, com Cristo reinando. A vida jamais vai ser sem problemas, sem dores, sem dificuldades, sem decepções. A família, os filhos, o casal, nenhum deles pode ser perfeitos, porque estão neste mundo, são filhos de Adão e não anjos. A igreja é um lugar onde tem pessoas, e se tem pessoas, vai ter bastante problema para resolver. Então, meus irmãos, o homem sábio, ele vai aprendendo coisas simples. Eu cito duas aqui. Primeiro, o melhor motorista do mundo pode bater o carro. Pode ser o melhor que existe. Eu sou um motorista, tenho 50 anos de carteira. Você pode bater o seu carro. Pode acontecer alguma coisa. A melhor cozinheira do mundo, sabe, aquela que é boa e coisa e tal, ela um dia, ela pode derramar um azeite no chão, ela pode queimar alguma coisa na panela, porque esse mundo é assim. Então é tolice você se afastar do irmão que está do seu lado, só porque ele falou uma coisa que você não gostou, só porque ele fez alguma coisa que você não gostou. É uma grande tolice você fazer isso. Se afastar das pessoas, porque aquelas pessoas, elas te decepcionaram. E aí você vai se aproximar de outras pessoas. Quando você se afasta de alguém, você vai se aproximar de outro alguém. E aquele outro alguém, você acha que ele é perfeito? É claro que não é. Então, homens sábios, eles descobrem que este mundo não é brincadeira, que o paraíso não é aqui. Nós temos alguns inimigos da verdadeira sabedoria, e o maior inimigo da verdadeira sabedoria, segundo a própria palavra de Deus, é a presunção. Olha, o apóstolo Paulo, ele tem essa frase aqui, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, versículo 2. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe
como convém saber. Esse não é sábio. Se alguém pensa que sabe, esse ainda não sabe como convém saber, né? Então, aquelas pessoas que pensam que sabem tudo, mas na verdade eles não sabem nada. Na verdade, esse tipo de pessoa é muito difícil. Sabe por quê? Porque não cabe mais nada na cabeça deles. Eu já tenho meu pensamento. Já tem mesmo. Fique com ele. Se divirta com ele, né? Abrace ele. Vai acontecer isso. Você vai morrer com ele, porque não vai entrar mais nada aí. Quando nós somos, meus irmãos, uma vasilha já cheia de coisas, então como é que o Espírito Santo vai poder operar, né? Então essas pessoas que se enchem do seu próprio saber, eles não sabem como convém. Então o maior inimigo da sabedoria é o sábio aos seus próprios olhos. Essa pessoa vê imperfeição onde não existe, e se ele encontrar, ele vai fazer um trupé, ele vai fazer um grande escândalo, sabe? Ele fica procurando um defeito, mas quando ele encontra, sabe? Todo mundo vai saber que ele encontrou. Essas pessoas pesam os outros, pesam a mensagem, a pregação, o sermão, na sua própria balança da vaidade. Então eles vão pesando as pessoas, vão pesando as mensagens, como na sua própria balança da vaidade. Ele tem o seu próprio juízo. E aí, meus irmãos, tem um conselho de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ninguém se iluda, ninguém. Se alguma pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões desse nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Se faz de tonto, se faz de bobo para você alcançar o quê? A verdadeira sabedoria. Então não se iluda. Esse é o primeiro grande inimigo da sabedoria, porque são dois grandes inimigos. O primeiro inimigo é o sábio aos seus próprios olhos. O livro de Provérbios bate muito em cima disso. Mas o livro de Provérbios também bate em cima de um outro inimigo da sabedoria. Sabe qual que é? É a preguiça. É a pessoa que não quer aprender, sabe? Você já quis encher uma peneira de água? Já tentaram fazer isso? Faça isso, né? Pega lá a sua torneira, abre no último e vê se você consegue encher aquela peneirinha pequena. Não precisa ser uma peneira grande não, pode ser uma peneira pequenininha assim. Lá em casa tem uma peneira bem pequenininha, né? Aí, vamos encher ela? Vai encher uma peneira? Jamais. Você não pode encher uma peneira. Você também não pode fazer muita coisa por uma pessoa preguiçosa que não quer nada, que não para nada nele. Não dá, sinceramente não dá. Ele não quer aprender. Ensinar o preguiçoso, como eu disse, é tentar encher uma peneira de água. E como a própria palavra de Deus diz em Provérbios, o preguiçoso, ele pensa que ele é mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Ele colocou na cabeça dele aquilo lá e acabou. Não precisa aprender mais nada. Muito parecido com o sábio aos seus próprios olhos. O problema do sábio aos seus próprios olhos, em vantagem com o preguiçoso, é porque ele estudou, ele fez alguma coisa, ele está buscando, né? Mas para si mesmo, para se encher, para se inchar. Enquanto que o preguiçoso, nem isso ele quer. Então é muito difícil você, em relação à sabedoria, tratar tanto com o presunçoso quanto com o preguiçoso. Os 2 P aí, correto? Agora, como é que o dom da sabedoria se manifesta? Aí esse é um ponto importante, irmãos. Bem, olha lá. Nós temos algumas coisas aqui, né? Tá meio fora da ordem aí, tá? Ela vai ser útil, ela vai servir o seu próximo, ela sempre exalta a Deus. E ela tem alguns elementos que são encontrados quando nós falamos ou quando nós agimos, esses elementos são encontrados. Agora, a respeito dela ser útil, né? Eu falei para vocês daqueles 3, porque todos os 3, tanto José, quanto Salomão, quanto o Daniel, eles eram úteis. Então, como é que a sabedoria se manifesta? Visivelmente. Visivelmente. Você vai ter prazer de conversar com uma pessoa sábia, que Deus deu o dom da sabedoria para ela. Você vai ter esse prazer, assim como aquela pessoa que realmente ela é
uma pessoa usada por Deus com o dom da palavra da sabedoria, você vai perceber que aquela pessoa, ela exalta a Deus. Quando eles chegavam para gabar o João Batista falando tanta coisa, né? Ele falou, não, eu importa que eu diminua e o meu Senhor, ele vai crescer ainda mais. Quando eles chegam em Daniel, Daniel, fiquei sabendo que você sabe tudo. Ele falou assim, não, eu não sei nada não. O que é isso? É Deus que revela o profundo e o escondido. Então uma pessoa, meus irmãos, além dele ser útil, ele exalta a Deus. E aí tem esse terceiro ponto aí, né? Que a sabedoria se manifesta em alguns elementos encontrados na nossa pessoa, né? Quando a gente fala, quando a gente age. Eu quero falar rapidamente sobre eles, tá? O primeiro, meus irmãos, aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, é que a sabedoria que vem do alto, versículo 17, vá lá em Tiago 3,17. A sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura, pureza ou a verdade. Pureza e verdade, realmente as duas se abraçam aí na sabedoria, né? Da onde vem essa palavra puro? Vem de purgar, sabia? Puro, vem de purgar, por isso que tem um purgatório. Não tem um purgatório, pastor, eu sei, mas na cabeça de muita gente tem. Purgatório não existe. Quando você morreu, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem nada na Bíblia que possa parecer com o purgatório. Agora, veja você, né? Para que serve uma coisa para purgar? É para purificar. Então, irmãos, quando fala aqui primeiramente pura, é o ato de tornar limpo, meus irmãos, é separar o trigo do joio, o limpo do sujo, o bom do mal, é passar pelo crivo, pela peneira, né? Realmente eliminar aquilo que faz mal, aquilo que prejudica. Então, a pessoa, o dom da sabedoria, ele faz esse discernimento. Ele separa o bom do mal, aquilo que é trigo, aquilo que é joio, ele discerne bem tudo. Por isso que tem essa palavra pureza, de purgar. Antes está purgado, ele entende, sabe? O homem que tem a palavra de sabedoria, ele consegue fazer essa separação. E é uma separação, meus irmãos, maravilhosa, quando alguém consegue fazer separação dos assuntos, de pessoas. Por exemplo, o nosso Daniel. Qual que é a pessoa que ele mais deveria odiar na face da terra? Eu vou perguntar aqui para algum dos nossos adolescentes, né? O nome daquele homem o Daniel, que roubou a casa dele, que matou o pai, que matou a mãe, que tirou ele da terra dele. Como é que é o nome daquele homem? Algum adolescente aqui que estava na minha classe hoje? Como é que chamava? Nabucodonosor. Não é esse uma pessoa a ser odiada pelo Daniel? Mas aí, meus irmãos, a sabedoria é primeiramente pura, ela purga. Aí vamos separar a pessoa. Olha, Deus quer salvar essa alma também, essa alma que me odiou, essa alma que quis me matar, que matou minha família. Deus quer. Aí quando Daniel, ele vai revelar um dos sonhos daquele homem, que ele vai virar um bicho, um animal, o Daniel fala assim: ó rei, se arrepende, rei. Se arrepende, se você se arrepender, você vai encontrar misericórdia de Deus. Olha a preocupação de Daniel com a alma. Isso, meus irmãos, tem a ver com pureza, com purgar. Então, coração puro é um coração que vai eliminando o mal, as impurezas, vai aprendendo a separar as coisas. E aqui, olha, de todos os elementos da sabedoria, nenhum é tão imprescindível, porque não existe sabedoria no que é falso, mentiroso, profano, mas olha, aquela percepção, a sabedoria é primeiramente pura. Vamos separar as coisas, vamos passar tudo pela peneira, vamos passar tudo pelo crivo. Por quê? Porque senão, as pessoas que você odeia, você nunca vai querer o bem delas. Mas eu já odeio ela. Então, está vendo só? Porque você não consegue ver nada de bom nessa pessoa. De repente, uma pessoa passa a ser ruim para você e não vale mais nada, sabe? Acontece muito com isso. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Falta de sabedoria. É simplesmente assim. Mas quando você consegue ver virtude numa pessoa, mas ele está cheio de defeito. É claro que ele está cheio de defeito. Ele é humano.
mas quando você consegue ver as virtudes. Um dos problemas dos casais é justamente isso. Começa aquela brigueira, quer separar e tal. Sabe qual que é o problema? Não consegue mais ver virtude, só vê defeito no outro. Não porque o outro é não sei o quê, porque o outro é não sei o quê, mas não consegue ver o seu próprio defeito. Sabe o que é isso aí? É falta de purgar, né? É falta de separar as coisas. Olha, você está falhando aqui, eu sei que você tem virtude, você é um homem trabalhador, você é uma mulher trabalhadeira, né? Aí começa a ver as virtudes do outro, você começa a gostar dele, você começa a admirar ele, é assim que funciona. Depois, meus irmãos, nós temos uma outra coisa mencionada aqui por Tiago, né? Que é a paciência, é primeiramente pura, depois ela é pacífica, né? Paciência, não há o lugar para a sabedoria onde não tem paciência. Se não existe paciência, não tem sabedoria, é simples assim. Não estou entendendo, pastor, né? Então quer dizer que só por eu ser impaciente, não tem sabedoria? Exatamente isso. Se você não trabalhar essa questão na sua vida, você sempre vai ser um incauto, você vai ser um tolo. Os impacientes são tolos, então você precisa ter paciência. Para a pessoa paciente, as tristezas, os problemas são vistos como visitas que chegam sem ser convidadas, né? Então, olha só, para uma pessoa que tem paciência, quando vem um problema na vida dele, ele vai ver aquele problema como uma visita que ele não convidou. Não convidou, o que vai acontecer? Do jeito que veio, vai embora. Uma hora vai passar isso aí. Por isso que ele tem paciência. Agora, as pessoas impacientes, aquele problema mora dentro deles, né? Vem ali para habitar, ficar ali, então eles são completamente atormentados. É como se a visita chegou, não avisou e nunca mais vai embora, então eles ficam desesperados. Enquanto que uma pessoa paciente sabe, não, mas é 1 hora, 2 horas, 3 horas, depois vai embora. Os problemas são assim na nossa vida. E as pessoas pacientes, elas aprendem isso. Olha, vai passar, vai passar. Então, a impaciência nos leva a falar o que não devíamos, a agir sem pensar. E, meus irmãos, os problemas só aumentam, só aumentam. Ai, o calor é mais quente para quem não tem paciência. Ai, a chuva é mais pesada para quem não tem paciência. Ah, o trabalho é mais duro para quem não tem paciência. Então, para o impaciente, tudo se potencializa, tudo cresce e vai para o pior. O paciente é diferente. Então, a sabedoria, meus irmãos, ela mora ali junto com a paciência, porque a paciência é um desses frutos da verdadeira sabedoria. Então, eu disse para vocês, né, sobre Daniel. O Daniel era uma pessoa paciente, sábio, paciente. Tem que ser assim. Ele ficou 3 anos comendo legumes e não reclamou. Ele ficou um tempão jogado lá embaixo no calabouço, nunca falou nada. Mas o pessoal sempre chamando ele, né, quando precisava, e ele sempre se apresentando. Ele poderia olhar e dizer assim, fiquei 5, 10 anos lá embaixo, ninguém me chamou, não vou não. Sabe, esse tipo de atitude não é só infantil, é uma atitude tola. Porque, ele não me chamou, agora eu não vou não, né? Eu não vou não. Manda os astrólogos dele ler lá, né? É assim. Mostra o quê? Mostra uma falta de sabedoria enorme. Então, quando você for chamado para fazer alguma coisa, olha só, a sua paciência vai levar você a esperar, e aí no chamado, eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode me usar, né? Estou aqui para ser usado, com certeza, né? Então, a paciência sabe que a próxima estação, depois do inverno, qual que é? É a primavera. E quanto inverno a gente tem na vida. Mas o paciente sabe, olha, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é assim? É 3 meses cada estação, não é assim? É 3 meses, então vai durar, o inverno vai durar. Mas quando ele acaba, quando o inverno vai embora, as florzinhas começam a brotar, bonitinho, linda, né? Então, irmãos, é isso. O paciente consegue ver isso. Na verdade, a Bíblia fala o seguinte, que a paciência sabe que a tristeza dura 1 noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, né? É por isso que tem aquele hino,
quero acordar cantando, né? Porque a alegria, ela vem pela manhã. É assim. Portanto, pureza, paciência. Uma outra coisa que é mencionada por Tiago é a moderação. Não é só em atitudes, principalmente em palavras. Parece que as palavras nos precipitam nas atitudes erradas. Falou mal, acaba agindo mal. Então, moderação nas palavras, na comunicação. Falar, você já nasce com o dom de falar. Porque é assim. Aliás, se uma criança não fala até os 2 anos, os pais não ficam preocupados? Ah, meu filho já vai correr, vai procurar um médico. Quer que fala? Papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Não é assim o tempo todo? Então, você já nasce com o dom da fala. Você já nasce para falar. O problema não é falar. O problema é aprender a falar na hora certa, a ser moderado, a falar a coisa certa, correto? Então, se o dom da fala nos vem naturalmente, você precisa treinar muito para poder se conter. A pessoa não falar, se conter. Quem fala muito se atrapalha. A Bíblia fala sobre isso. Nas muitas palavras existem muitas transgressões. Então você quer ver uma pessoa que vai se atrapalhando muito na vida dele? É aquela pessoa que tem um palpite para tudo, que fala de tudo, não sei o que. Vai se dar mal. Você pode escrever 2 e 2 é 4, vai acontecer ali, não tem jeito, né? Então, e aí uma outra coisa, meus irmãos, às vezes a falta de moderação leva a quê? Né? Uma pessoa a... Cadê a palavra aqui, né? Leva a pessoa à maledicência, né? Esse é um problema muito grave também na vida de uma pessoa. Porque para algumas pessoas a maledicência nada mais é do que um hobby. Ela começa a falar da vida dos outros, falar. Para ela é um hobby. Ela senta 2 minutos perto de uma pessoa, aí você já vê que ela é uma tola, porque ela vai falar mal desse, mal daquele. Para ela é um hobby. Mas e para a vítima? É o quê? É a morte. Para aquela pessoa que você fala dela, é a morte. A gente mata mais com a língua do que com arma de fogo. Então o Tiago ele fala o seguinte, né? Aqui no capítulo 3, versículo 2 de Tiago, vamos lá. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ele considera que a vida não é fácil. Ele considera que todos nós vamos tropeçar em alguma coisa. Entender isso já é um pouco de sabedoria. Mas ele diz, se alguém não tropeça em palavra, essa pessoa é perfeita e ela tem força para refrear o seu próprio corpo ou todo o corpo. Então, ter moderação. Como é que eu sei, né? A pessoa, o dom da sabedoria, a pessoa é uma pessoa moderada. Ela está olhando ali, ela está observando, ela vai falar, ela não é muda, né? Mas quando ela falar, ela vai falar uma boa palavra. Ela vai dar uma palavra de paz, ela vai dar uma palavra de conforto, ela vai dar, meus irmãos, uma palavra de exortação, se for o caso, né? Ela vai fazer isso aí. É claro que vai fazer, só que com moderação. Não vai sair berrando, gritando e tal, vai ter moderação. É tratável, né? Aqui no versículo 17 diz que é moderável e é tratável. E sobre esse negócio de trato, tem muito a ver com sabedoria também, porque algumas pessoas são realmente muito estúpidas e algumas pessoas são muito moles, mas aqui você deve tratar as pessoas como você gostaria que as pessoas tratassem você. Há muita sabedoria nisso. Como é que você vai tratar aquela pessoa? Bom, como é que você quer ser tratado? Aí você trate aquela pessoa. Mas eu nem gosto dela, mas você trate. Se coloque no lugar dela. Faça isso, né? Meus irmãos, tem muita gente que é que nem urubu. Você não vê um urubu fazendo oração para a vítima dele não morrer. Você não vai ver uma coisa dessa aí. Os urubus levantando, vamos orar aqui para esse bezerro não morrer, tadinho, está morrendo. Eles querem que morre, não é assim? Os urubu querem que morre. E depois que morreu, não pensa que vai cantar uma música fúnebre, não. Né? Mais perto que não, né? Vai logo bicando e arrancando os pedaços, se puder. Algumas pessoas são assim. Algumas pessoas tratam outras dessa forma, meus irmãos. Por isso tem uma coisa aqui, né? Quando um homem
ele desce a montanha, ele vai encontrar primeiro os Judas e depois os Iscariotes. Você pode ter certeza disso, né? Se ele estiver descendo a ladeira da vida, se as coisas estiverem indo para baixo para ele, as primeiras pessoas que ele vai encontrar, primeiro é o Judas, depois o Iscariote. Você não tenha dúvida disso. Então, a sabedoria, ela é tratável. Trate as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Uma outra coisa aqui da sabedoria, ela é cheia de misericórdia, cheia. Não é, até há um exagero aqui, não tem exagero não. Porque a verdadeira sabedoria, ela é cheia de misericórdia. Quando você tem que tratar de alguma coisa que alguém fez errado, de algum mal cometido por alguém, e aí é que entra a misericórdia. Naquela parábola, irmãos, dos 2 devedores, né? Aquele devedor que devia para o rei teve misericórdia, teve compaixão dele. E depois o camarada devia alguma coisa para ele pegou no pescoço do camarada e falou: você vai me pagar, né? Não tenho como te pagar não interessa, você vai pagar. Ah, não vai pagar, vai preso você, vai preso a sua esposa, vai preso seus filhos, vende os filhos. Ô louco, o que é isso aí, né? Aí o rei ficou sabendo, chamou ele e disse: vem cá, eu não te tratei com misericórdia? Eu fiquei sabendo que você mandou prender a esposa, os filhos do camarada, pegou o camarada pelo pescoço, deu-lhe um supapo, né? Que negócio que é esse aí? Você não devia ter agido como eu agi com você. Então, meus irmãos, a sabedoria, ela tem os olhos de Deus, ela pensa como Deus e ela vai agir como Deus agiria. É nesse sentido o dom da palavra da sabedoria. E por isso que eu estou dizendo, como isso é importante dentro de uma igreja, onde tem muitas pessoas. De aí, meus irmãos, bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, né? Por que bons frutos? Porque a sabedoria faz discípulos. É por isso. As pessoas vão querer ser sábias, como aquela pessoa que aconselhou. Os discípulos da sabedoria não são escolhidos pelo sábio, não, né? Mas pelos amantes da sabedoria. Então eles vão querer, meus irmãos, ter essa sabedoria também. Agora, em relação à hipocrisia, né? Para não ser hipócrita, é preciso pesar o defeito dos outros na balança divina. Eu queria que você abrisse comigo em Eclesiastes 7:21, né? E se você não tem, você pode ficar aqui comigo. Olha, lá em Eclesiastes 7:21 e 22 diz: não fique escutando tudo que os outros dizem. O que fulano falou de mim? Ei, você pode me falar o que falaram de mim? Olha, preste atenção, ele está dizendo aqui, olha, você não fique escutando tudo que as pessoas falam. A pessoa falou que você não vale nada, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. A pior coisa que pode acontecer com um patrão é ele ficar ouvindo os empregados falar. Faz de conta que nem está ali. Porque uma hora ou outra ele vai pegar o fulano, o apelido dele ele vai descobrir, você está entendendo? É claro, os empregados, né, vão apelidar o patrão de alguma coisa, né? Vai falar da vida dele, coisa e tal, que é um mão de vaca, que não dá aumento, que não é isso, que é aquilo, né? Eles esquecem que o patrão tem que pagar imposto, tem que pagar INSS, tem que pagar um monte de coisa, né? Mas está o tempo todo lá batendo no coitado. Então não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. Olha, você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Sabe o que é isso, meus irmãos? É sem hipocrisia. A sabedoria, ela é sem hipocrisia. Ela sabe exatamente o que esse texto aí está dizendo. Ela pesa o defeito dos outros, não na sua própria balança da vaidade, mas na balança de Deus. E na balança de Deus, você também sabe que você falou mal dos outros, né, Gilberto? Você sabe. Então, se alguém falar mal de você, você não fica com raiva dessa pessoa, você não fica odiando essa pessoa. Agora, irmãos, quantas pessoas já se desviaram da igreja? Quantas pessoas já se afastaram da igreja? Porque alguém disse assim: o fulano falou de mim. E você nunca falou de ninguém?
Olha como a palavra da sabedoria é importante, o dom da sabedoria. Como a igreja pode ser abençoada com esse dom, como muitos problemas podem ser amortizados, sabe? Pode ser sanados, quantas feridas podem ser curadas. De repente vem aí uma pessoa, o fulano, não sei o quê. Calma, meu filho, calma, né? Calma, vem cá, o que aconteceu? Não, porque o fulano me falou. Não, calma. Vamos ler aqui 7, 21, 22, né? É aqui que o fulano falou de você mesmo? Falou que eu sou um preguiçoso. Não, é verdade, não é verdade não, né? Calma lá. Vamos ler aqui esse versículo aqui. Esse versículo está dizendo que não é bom ficar ouvindo o que as pessoas falam da gente. Mas esse versículo está dizendo que a gente fala mal das pessoas também. Esse versículo é mentira? Ou é verdade? Está vendo só? Então, irmãos, é que a gente não vai para o lado da sabedoria. A gente vai para o lado da onde? Da maldade terrena, diabólica. Não é assim que está aqui em Tiago capítulo 3 e versículo 15? Terrena, animal e diabólica. É um caminho. E aí nesse mesmo texto, não aqui no capítulo 3, mas no livro de Tiago, para a gente poder terminar, o conselho de Deus, meus irmãos, sobre esse dom tão precioso, que está aqui no versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, você deve pedir para Deus, peça para Deus. Meu Deus, eu tem coisa que eu falo, tem coisa que eu faço, tem coisa que eu penso, né? E eu sou tão tolo nas minhas palavras, nas minhas ações, sabe? Oh meu Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero mudar. Versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, eu sei que o Espírito Santo concede o dom da palavra da sabedoria. Senhor, olha, Paulo diz, procurai os melhores dons. É o que está no capítulo 13, de 12 de 1 Coríntios. Procurai os melhores dons. Você sabia que esse é um dom muito maravilhoso também para ser procurado? Já que nós podemos procurar os melhores dons. E por que você não procura o dom da sabedoria? Versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Um dom que Deus não nega para ninguém. Deus não vai fechar a porta para você se você pedir, meu Senhor, eu preciso realmente ter esse dom, me dá esse presente, Senhor. Eu quero agir com sabedoria, falar com sabedoria. Irmãos, mas é tão mais fácil ter a sabedoria do mundo, que é animal, que é diabólica, que é terrena, né? É mais fácil essa. Porque a gente pode dizer que a gente é sábio quando a gente não é sábio. Mas buscar a verdadeira sabedoria de Deus e dizer, Senhor, minhas ações mostram o quão tolo eu tenho sido. Quão tola eu tenho sido. Então, peça a Deus. E outra coisa, no versículo 6, peça, porém, com fé. Aí entra o nosso dom da fé, né? Peça com fé. Olha, Deus quer que histórias de sabedoria aconteçam na nossa vida. E para que isso, né, para que histórias de sabedoria aconteçam na nossa vida, peça com fé. Você pode ser usado na igreja para muitas pessoas não se afastar. Você pode ser usado por Deus para ajudar muitos casais. Você pode ser usado por Deus para ajudar jovens que estão sem direção. Você pode ser ajudado por Deus para realmente ganhar almas, porque quem ganha almas, sábio é. Olha, que campo maravilhoso é o da sabedoria dentro da igreja. E é por isso, meus irmãos, que ele é tão importante para nós, para a nossa igreja aqui.